Antes de qualquer coisa surgir na sua vida, antes do encontro inesperado, da mensagem que muda tudo, da oportunidade que abre um novo caminho, existe um instante silencioso onde tudo já está acontecendo sem que você perceba. A maioria das pessoas acredita que a manifestação começa quando elas pensam, afirmam ou decidem algo. Mas a verdade é outra. O processo começa muito antes da sua consciência formular qualquer intenção. A realidade não toma forma na sua mente. Ela nasce no campo. É como se você estivesse caminhando em um corredor escuro, e enquanto você dá cada passo, o piso à frente já estivesse sendo construído por uma inteligência invisível que responde à sua vibração de origem. Você só enxerga o chão quando chega perto, mas ele já estava ali, pronto, esperando você. Esse campo, que você sente mais do que entende, recebe comandos vibracionais que não passam pela lógica. É o que você vibra antes de pensar. É o que você acredita antes de perceber. É a energia que você emite quando está sozinho, quando ninguém vê, quando você nem sabe que está criando. E é por isso que, quando algo finalmente aparece na sua vida, parece surgir do nada. Na verdade, só ficou visível para os seus sentidos agora, mas já estava sendo moldado há muito tempo. O que você chama de manifestação é apenas o momento final de um processo que começou no invisível. Assim como a semente rompe a terra muito depois de ter germinado, a sua realidade só aparece depois que já se reorganizou energeticamente. Quem só observa o que acontece no mundo físico vive preso no atraso da matéria. Quem aprende a perceber o campo começa a notar que tudo se move antes de se mostrar. E quando você muda sua vibração de origem, o campo responde imediatamente. Sua consciência só percebe depois. Mas a manifestação, essa já começou muito antes. Existe um momento sutil, tão sutil que a maioria jamais percebe, em que a realidade começa a se mover ao seu favor muito antes de qualquer sinal aparecer no mundo físico. É como se o universo captasse uma mudança interna sua e, silenciosamente, começasse a reorganizar caminhos, pessoas, coincidências e oportunidades sem que você tenha a mínima ideia do que está sendo preparado. Tudo começa quando sua vibração muda. E essa mudança não é barulhenta, não é dramática, não acontece em explosões de emoção ou em grandes momentos espirituais. Muitas vezes ela surge em um instante íntimo, quase despercebido, um pensamento que você escolhe não acreditar, um medo que você solta, uma memória que deixa de te controlar, uma sensação de merecimento que surge do nada. Esse é o ponto em que o campo responde. Imagine que sua vida é como um conjunto de trilhos que se estende infinitamente à sua frente. Cada trilho representa uma linha de realidade, uma possibilidade, uma versão sua, um futuro específico. Enquanto você mantém a mesma vibração, você continua no mesmo trilho, repetindo padrões, encontrando as mesmas situações disfarçadas de formas diferentes. Mas quando sua vibração interna muda, mesmo que ligeiramente, o universo começa a trocar os trilhos antes de você perceber que está indo para outra direção. É por isso que tanta gente acredita que nada está mudando, quando na verdade tudo já começou a se mover fora do alcance dos sentidos. O campo responde primeiro, ajusta primeiro, antecipa primeiro. Você só enxerga depois. E é aí que o equívoco se forma. As pessoas esperam resultados imediatos na matéria, e quando não veem nada acontecendo, voltam para as vibrações antigas. Elas acreditam que nada está funcionando, quando o universo está, na verdade, no meio da construção. É como puxar uma planta para fora da terra antes de ela criar raízes. A manifestação estava vindo, mas a impaciência a interrompeu. A vibração é um chamado silencioso. Não importa o que você diz, afirma ou deseja. O campo não responde ao que você verbaliza, ele responde ao que você é no ponto mais íntimo. Se no fundo você se percebe pequeno, ele reorganiza experiências que confirmam essa pequena percepção. Se no fundo você se sente digno, ele cria caminhos que só atravessa quem acredita que merece. O campo sempre segue a vibração mais profunda, não a mais bonita. E quando essa vibração muda, o mundo ao redor precisa se mover para acompanhar. Às vezes isso gera movimentos inesperados,
pessoas que se afastam, portas que se fecham, atrasos que parecem obstáculos. Mas esses movimentos são apenas reajustes, como peças que precisam sair do lugar para que outras possam entrar. Nada disso é perda, tudo é realocação vibracional. Quando você começa a sentir uma leve mudança interna, um tipo diferente de clareza, uma paz repentina, um desapego espontâneo, isso não é apenas emocional. É estrutural. Sua realidade está sendo recodificada. Situações que antes travavam começam a perder força, e possibilidades que pareciam impossíveis passam a se aproximar. Mas tudo isso acontece muito antes de se tornar visível. O universo sempre prepara o campo antes de entregar a forma. Ele nunca parte do que você vê, ele parte do que você vibra. E é por isso que, quando seu alinhamento muda, a vida não consegue mais continuar igual. Até as coisas que você tolerava deixam de encaixar. Não porque algo deu errado, mas porque você deixou de caber na versão antiga da sua própria vida. A vibração nova expulsa o que pertence ao passado. E ao mesmo tempo, abre espaço para o que estava esperando sua expansão. O movimento invisível é sempre o primeiro sinal. Não o sinal que você enxerga, mas o sinal que você sente. Você não precisa saber o que está sendo reorganizado. Você só precisa sustentar a vibração que iniciou o processo. Existe um momento sutil, tão sutil que a maioria jamais percebe, em que a realidade começa a se mover ao seu favor muito antes de qualquer sinal aparecer no mundo físico. É como se o universo captasse uma mudança interna sua e, silenciosamente, começasse a reorganizar caminhos, pessoas, coincidências e oportunidades sem que você tenha a mínima ideia do que está sendo preparado. Tudo começa quando sua vibração muda. E essa mudança não é barulhenta, não é dramática, não acontece em explosões de emoção ou em grandes momentos espirituais. Muitas vezes ela surge em um instante íntimo, quase despercebido, um pensamento que você escolhe não acreditar, um medo que você solta, uma memória que deixa de te controlar, uma sensação de merecimento que surge do nada. Esse é o ponto em que o campo responde. Imagine que sua vida é como um conjunto de trilhos que se estende infinitamente à sua frente. Cada trilho representa uma linha de realidade, uma possibilidade, uma versão sua, um futuro específico. Enquanto você mantém a mesma vibração, você continua no mesmo trilho, repetindo padrões, encontrando as mesmas situações disfarçadas de formas diferentes. Mas quando sua vibração interna muda, mesmo que ligeiramente, o universo começa a trocar os trilhos antes de você perceber que está indo para outra direção. É por isso que tanta gente acredita que nada está mudando, quando na verdade tudo já começou a se mover fora do alcance dos sentidos. O campo responde primeiro, ajusta primeiro, antecipa primeiro. Você só enxerga depois. E é aí que o equívoco se forma. As pessoas esperam resultados imediatos na matéria, e quando não veem nada acontecendo, voltam para as vibrações antigas. Elas acreditam que nada está funcionando, quando o universo está, na verdade, no meio da construção. É como puxar uma planta para fora da terra antes de ela criar raízes. A manifestação estava vindo, mas a impaciência a interrompeu. A vibração é um chamado silencioso. Não importa o que você diz, afirma ou deseja. O campo não responde ao que você verbaliza, ele responde ao que você é no ponto mais íntimo. Se no fundo você se percebe pequeno, ele reorganiza experiências que confirmam essa pequena percepção. Se no fundo você se sente digno, ele cria caminhos que só atravessa quem acredita que merece. O campo sempre segue a vibração mais profunda, não a mais bonita. E quando essa vibração muda, o mundo ao redor precisa se mover para acompanhar. Às vezes isso gera movimentos inesperados, pessoas que se afastam, portas que se fecham, atrasos que parecem obstáculos. Mas esses movimentos são apenas reajustes, como peças que precisam sair do lugar para que outras possam entrar. Nada disso é perda, tudo é realocação vibracional. Quando você começa a sentir uma leve mudança interna, um tipo diferente de clareza, uma paz repentina, um desapego espontâneo, isso não é apenas emocional, é estrutural. Sua realidade está sendo recodificada. Situações que antes travavam começam a perder força, e possibilidades que pareciam impossíveis passam a se aproximar. Mas tudo isso acontece muito antes de se tornar visível. O universo sempre prepara o campo antes de entregar a forma. Ele nunca parte do que você vê, ele parte do que você vibra. E é por isso que, quando seu alinhamento muda, a vida não consegue mais continuar igual.
Até as coisas que você tolerava deixam de encaixar. Não porque algo deu errado, mas porque você deixou de caber na versão antiga da sua própria vida. A vibração nova expulsa o que pertence ao passado. E ao mesmo tempo, abre espaço para o que estava esperando sua expansão. O movimento invisível é sempre o primeiro sinal. Não o sinal que você enxerga, mas o sinal que você sente. Você não precisa saber o que está sendo reorganizado. Você só precisa sustentar a vibração que iniciou o processo. Antes do resultado físico se manifestar, o campo começa a enviar pequenos sinais, micro-indícios de que a realidade já está se reorganizando em outra direção. Esses sinais passam despercebidos para quem vive na pressa, no controle e na tentativa de interpretar tudo racionalmente. Mas para quem aprende a enxergar a vida de dentro para fora, essas pequenas mensagens se tornam evidências claras de que algo maior está se formando. O universo raramente começa pelo óbvio. Ele começa pelo sutil. Às vezes, o primeiro movimento é uma sensação que você não consegue explicar. Uma calma que surge sem motivo. Uma leveza que não combina com o cenário externo. Um descanso interno que aparece mesmo quando nada mudou fora de você. Essa sensação não vem do acaso, é um reflexo daquilo que você já ativou no campo, mas que sua mente ainda não percebeu por completo. Outras vezes, o sinal chega como uma coincidência improvável. Uma palavra que você ouve repetidamente. Um nome que aparece em lugares diferentes. Uma ideia que insiste em retornar. À primeira vista, parece algo desconectado, mas esses pequenos pontos são mensagens codificadas mostrando que sua vibração está chamando novas linhas de realidade para perto. E então surgem as interrupções inesperadas, planos que mudam, encontros que não acontecem, caminhos que pareciam certos e de repente perdem o sentido. Nada disso é erro, mas muitas pessoas interpretam como retrocesso. Só que a verdade é outra. Quando o campo começa a mover sua vida para uma linha mais alinhada, aquilo que não combina com sua nova vibração começa a se desfazer. É como se a realidade estivesse limpando o espaço antes do novo chegar. Há também os momentos em que você sente uma desconexão do passado. Não é aversão, não é rejeição. É apenas a sensação de que certas coisas não te servem mais. Hábitos, opiniões, medos, pessoas, rotinas. Esses desapegos espontâneos não são decisões conscientes, são reflexos vibracionais. Sua energia está se separando naturalmente da versão antiga. Isso não é perda. É deslocamento interno. E então vêm os encontros improváveis, pessoas que aparecem na hora exata, mensagens que surgem como respostas para perguntas que você nem verbalizou, oportunidades que parecem sincronizadas demais para serem coincidência. Esses encontros não surgem porque você estava no lugar certo na hora certa, e sim porque sua vibração alterada te colocou na faixa de realidade onde esses encontros existem. O campo não trabalha com lógica. Ele trabalha com alinhamento. Quando você sustenta uma vibração nova, o universo começa a mover peças que você nem sabia que existiam. Ele abre caminhos que estavam escondidos. Ele aproxima aquilo que vibra na mesma frequência. Esse processo acontece de forma silenciosa, até o ponto em que a realidade física não consegue mais esconder o que está sendo construído nos bastidores. E quando esses sinais começam a aparecer com mais frequência, quando você percebe pequenos alinhamentos, pequenas mudanças de percepção, pequenas quebras de padrão, isso significa que você já está acessando uma nova linha de realidade. Não é o resultado final, mas é o prenúncio vibracional de que o campo já escolheu outra direção para você. Essas mensagens invisíveis são como batimentos cardíacos do universo. Você não vê o corpo inteiro, mas sente o pulso. E se há pulso, há criação. Muitas pessoas ignoram esses sinais porque procuram o evento final, a manifestação clara, a conquista material, a evidência sólida. Mas quem entende como o campo funciona sabe que o resultado físico é apenas o último estágio. Antes dele, existe uma sequência inteira de movimentos sutis que confirmam que a manifestação já está em andamento. O problema é que a mente, ansiosa e habituada ao controle, tenta traduzir tudo. Ela pergunta quando, como, por qual caminho.
Só que essas perguntas não têm acesso ao código do campo. A consciência só percebe depois. A vibração percebe antes. E por isso, quem se conecta aos sinais sutis vive em vantagem vibracional. Enquanto os outros esperam provas, você já está lendo o pré-anúncio energético daquilo que está a caminho. Enquanto os outros duvidam, você já sente o movimento interno. Enquanto os outros ficam presos no que veem, você se guia pelo que percebe. Os sinais são a primeira manifestação. O resultado é apenas o desfecho. Existe um momento em que as peças da sua vida começam a se mover como se obedecessem a um padrão secreto. Nada parece totalmente claro ainda, mas você sente que algo está se aproximando. Uma espécie de arranjo silencioso começa a se formar ao seu redor, como se o universo estivesse colocando cada elemento no lugar exato antes de revelar o quadro completo. Esse é o ponto em que tudo encaixa, mas esse encaixe não começa quando você vê, começa muito antes, no plano vibracional. O alinhamento não é o resultado final, é o processo invisível que antecede o resultado. Às vezes você sente isso como uma tranquilidade inesperada, mesmo quando a situação ainda não mudou externamente. Você não sabe explicar, mas percebe que aquela ansiedade antiga perdeu força. É como se algo dentro de você tivesse clicado, como se uma versão sua que antes resistia agora finalmente tivesse se rendido ao fluxo. Essa é a primeira evidência do encaixe. Quando o interno se aquieta, o externo começa a se reorganizar. Outras vezes, o encaixe aparece como uma sequência de acontecimentos aparentemente aleatórios. Uma pessoa menciona algo que você precisava ouvir. Um convite surge sem você procurar. Um problema se resolve de maneira improvável. Um caminho que você não tinha considerado começa a ganhar sentido. Nada disso acontece por coincidência. Esses movimentos são respostas do campo à nova vibração que você está sustentando. Quando uma vibração muda, a realidade ao redor é obrigada a se adaptar. E o encaixe é a adaptação tomando forma. Muitas pessoas interpretam esse encaixe como sorte, mas o que realmente acontece é uma reorganização geométrica do campo. Cada pensamento profundo, cada liberação emocional, cada pequena mudança de percepção cria microajustes que se propagam no tecido da realidade. O universo responde a esses ajustes movendo elementos externos que você nem imaginava que estavam conectados. Há também um tipo de encaixe interno que antecede qualquer mudança física, a sensação nítida de que você está no caminho certo, mesmo sem provas. Não é otimismo, não é expectativa, não é ilusão. É uma sensação de reconhecimento. Como se uma parte sua soubesse que algo já deu certo antes mesmo de qualquer evidência aparecer. E essa sensação é real, porque sua vibração é sempre a primeira a acessar a linha de realidade para onde você está indo. Quando esse reconhecimento interno aparece, o campo acelera. Pessoas reaparecem depois de meses. Oportunidades que estavam paradas começam a se mover. Portas que antes permaneciam trancadas se abrem com facilidade. Conversas que pareciam impossíveis se tornam naturais. É como se o universo estivesse coordenando tudo para que você estivesse no lugar certo no momento exato. Mas a verdade é que você já estava caminhando para esse momento desde o instante em que sua vibração mudou. O encaixe também pode se manifestar como desalinhamentos temporários. Situações que você acreditava ser essenciais deixam de fazer sentido. Planos antigos se desfazem. Projetos que você insistia começam a perder o brilho. Isso não é caos, é realocação energética. O universo não pode colocar o novo enquanto o velho ocupa o espaço vibracional. Então ele move o que está desalinhado para liberar aquilo que combina com a frequência que você está emitindo agora. O encaixe vem depois da limpeza. E a limpeza sempre parece desordem antes de fazer sentido. Outro sinal poderoso desse alinhamento é quando você começa a se sentir mais presente, mais consciente de si mesmo, como se estivesse ocupando seu espaço interno pela primeira vez. Essa presença muda completamente a forma como você interage com o mundo. Você passa a agir de um lugar mais centrado, mais íntegro, mais conectado.
E essa integridade interna cria uma rota vibracional clara que o universo segue com precisão. É nesse momento que as sincronicidades se intensificam. Você pensa em algo e aquilo aparece. Você deseja algo e o caminho surge. Você decide algo e o movimento externo responde. Nada disso é mágica. É física vibracional. O encaixe acontece quando sua vibração interna para de oscilar. Quando você deixa de emitir duas versões de si mesmo. Quando você não pede uma coisa enquanto vibra outra. Quando você se torna congruente, o campo também se torna. E esse alinhamento silencioso, essa sensação de que algo está se aproximando, algo está se formando, algo está sendo preparado, é o verdadeiro início da manifestação. O mundo físico apenas confirma o que já foi decidido energeticamente. O encaixe não é o fim. É o ponto em que o invisível começa a tocar o visível. Quando você entende que a manifestação quântica começa muito antes da sua consciência perceber, algo essencial muda dentro de você. Você deixa de tentar controlar o caminho e começa a ajustar a vibração que cria o caminho. O campo responde antes da mente entender, antes da realidade mostrar, antes do resultado existir. Por isso, o alinhamento não é uma técnica. É um estado interno que você aciona silenciosamente, sem esforço, sem forçar, sem buscar sinais externos para validar. O verdadeiro alinhamento começa quando você para de tentar trazer algo e passa a emitir como alguém que já está vivendo aquilo. Não é imaginação, não é fingimento, não é visualização exagerada. É um deslocamento interno, uma troca de ponto de emissão. Quando esse deslocamento acontece, o campo reorganiza tudo ao redor para corresponder à nova frequência. A grande questão é, como acessar esse estado antes que o resultado se manifeste? O primeiro passo é reduzir o ruído interno. A mente, acostumada a buscar controle, cria interferências vibracionais constantemente. Dúvidas, comparações, expectativas e pressa distorcem a frequência que você emite. Quando você reduz esse ruído, mesmo que por instantes, sua vibração natural emerge. E essa vibração natural é sempre mais poderosa que qualquer intenção forçada. Não é necessário silêncio absoluto, apenas presença. A presença limpa o campo interno, como se você estivesse afinando um instrumento que sempre tocou desafinado por distração. Quando você respira consciente, quando observa um pensamento sem se identificar, quando sente seu corpo sem julgamento, você volta para o centro energético de onde a manifestação acontece. O segundo passo é acessar o estado de já acontecido. Esse estado não é sobre imaginar resultados, é sobre perceber o que já se formou energeticamente. Algo muda no corpo quando você acessa essa vibração. A respiração fica mais profunda, o peito se expande levemente, a mente relaxa, como se estivesse olhando para algo que já existe. Não é uma crença, é um reconhecimento. Sua vibração já sabe o que está vindo, mesmo que sua mente ainda não consiga ver. O terceiro passo é agir como quem está alinhado, não como quem está buscando sinais. A maior trava vibracional é agir a partir da falta, buscar sinais, procurar confirmações, tentar acelerar o processo. Isso coloca você numa vibração de ausência. Quando você age como alguém que já está conectado ao que deseja, com calma, confiança, integridade e propósito, o campo acelera porque não encontra resistência. Movimentos simples carregam enorme força vibracional. Organizar um espaço, tomar um banho mais consciente, caminhar de forma presente, escrever algo que simboliza a nova versão sua, ajustar um hábito pequeno. Essas ações enviam um sinal de que você já está na linha de realidade onde o que deseja existe. O quarto passo é liberar a versão antiga sem lutar com ela. A versão antiga não precisa ser destruída, ela apenas precisa perder prioridade vibracional. Quanto mais você tenta vencer medos, inseguranças e velhos padrões, mais força dá a eles. A liberação verdadeira acontece quando você para de alimentá-los. Você apenas observa, reconhece e deixa passar. O campo entende esse ato como uma troca de frequência e começa a reorganizar tudo em volta para corresponder ao seu novo estado.
O quinto passo é permitir. Permitir não é passividade. É confiança vibracional. É quando você entende que o campo já começou o trabalho antes de você sentir qualquer prova. É quando você caminha sem exigir resultados imediatos porque sabe que a vibração já antecipou a manifestação. A permissão é o estágio onde a realidade física começa a se reorganizar de forma acelerada, porque não encontra resistência emocional, mental ou energética. E então acontece o que poucos percebem: a manifestação surge como algo natural. Não parece mágica, não parece sorte, não parece coincidência. Parece inevitável. Como se o universo apenas estivesse entregando aquilo que já estava sendo construído há muito tempo. Esse é o ponto em que o campo toca o físico. É o momento onde tudo o que estava acontecendo no invisível finalmente se torna visível. A manifestação não chega de repente. Ela apenas aparece no seu campo de visão. O processo já havia começado muito antes. Se essa mensagem despertou algo dentro de você, faça o seu movimento agora. Respire fundo, coloque a mão no peito e declare internamente: eu permito o novo. E enquanto você âncora essa vibração, aproveita e fortalece esse campo aqui comigo. Curta este vídeo como um símbolo de que você escolhe a nova linha de realidade. Comente "eu permito o novo" para ativar essa intenção no campo. E se inscreva no canal, porque cada vídeo é um ajuste vibracional que te mantém alinhado com a versão que você está se tornando.